2026 é o ano de você romper. Nesse vídeo, Pablo Marçal te dá a dica toda poderosa e a mais poderosa de suas palestras, como você romper esse ano. Não deixe de ouvir essa palestra. Você tem toda a chance do mundo de prosperar e ter um 2026 totalmente diferente. Creia, prospere, ouça até o final o que ele tem para te dizer. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois a sabedoria está presente em todos os nossos vídeos. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai conseguir chegar e conseguir a abundância financeira que todos você. Se inscreva no canal e fique com quiser tomar uma virada, eu vou te falar de algumas viradas que aconteceram na minha vida. E essas viradas mudaram tanto a minha cabeça que eu posso te falar, assegurar. Se você realmente quiser prosperar, você vai ter que dar essa virada. Vou te dar um exemplo. Eu lembro bem, quando eu fui casar com a Carol, eu criei um plano ideal. Olha só que interessante, como é que as coisas funcionam na vida. E o plano era esse aqui, ó. Não tinha ninguém que entrava na minha cabeça para aceitar menos que isso. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter 300 mil reais. Eu falei assim no meu coração, eu quero só caso com essa mulher se eu tiver 300 mil. Quanto que eu tinha quando eu falei isso? Zero. De 0 para 300 mil, para quem nunca fez, tá fácil, né? Não tá longe. É engraçado. Eu não sabia o que tava por trás disso. Eu precisava de uma virada para aceitar aí por menos que isso. Eu fiquei fazendo conta. Vou tirar a cara de uma vida boa. Sair de uma casona de alguém muito bem sucedido, que era a família dela. Vou chamar essa mulher para sofrer comigo sem ter 300 mil. Nunca. Durou 5 anos, 1 mês e 12 dias do dia que eu conheci ela pro dia que a gente casou. E aí, o que eu quero te ensinar com isso? Para tomar essa virada, eu tive que ouvir uma fala que veio do meu sogro e foi a Carol que falou. Você entender que uma fala e você sintonizar na fala, você pode tomar uma virada e tomar coragem. Fala assim comigo. Eu preciso de tomar uma virada mental. O que é uma virada mental? Acessar uma frequência, entrar numa onda. Não tinha ninguém, nem a própria Carol conseguia me convencer sobre esse negócio de falar que ia casar sem ter 300 mil. Não tinha discussão comigo. E quem era o Pablo? Zero. Tinha zero. Ou seja, com 0 para 300 mil, nunca tendo feito, era uma longa caminhada. Mas você ganhava quanto? Quanto você estava falando nesse negócio de casar? Com 18 anos de idade, a gente casou com 21. Eu tinha 21, ela tinha 20. Com 18 anos de idade, eu ganhava R$525. Com 21, eu estava 1.600. 3.600 eu fui casar. 3.600 para 300 mil é um pouquinho longe, sim ou não? Para não casar. Você imagina, você recebendo seu salário e tendo que gastar suas coisas. Nem se eu pegasse os 300 mil, os 3.600, com os descontos tudinho, ele leva quanto tempo para fazer 300 mil, gente? Imagina se eu não gastasse nada. Em 1 ano dava 30. Em 10 anos dava 30. Tem alguma coisa de errado nessa conta, certo? A gente faz as contas erradas. Quem tá falando aqui agora é um garoto de 18 anos de idade que falou que ia arrumar 300 mil e isso levaria 10 anos para casar com a mulher que ele amava, certo? Com 18 anos de idade. Só que uma fala mudou minha cabeça. A fala do meu sogro. O que acontece? Quando meu sogro fala assim, ó, você não precisa preocupar, o cara que você vai casar, ele não tem que ser rico, ele não precisa nem ter dinheiro, mas ele precisa ter 2 coisas, ser honesto e trabalhador. Eu não sei explicar a mágica que foi ouvir isso. Desmoronou meu plano de 300 mil. Às vezes você só precisa de uma palavra para liberar a sua vida, para você prosperar. Tem gente que precisa de ouvir assim, ó, você está livre para prosperar. A pessoa prospera. Uma palavra. Você precisa de uma palavra que vem de Deus, você precisa de uma palavra que vem da pessoa que você respeita. Você precisa de uma palavra de alguém que você fica forçando para provar alguma coisa para essa pessoa. Você consegue entender que a distância está em uma palavra, sim ou não? Uma palavra. E aí então, detalhe. Por que você precisa se confrontar? Porque às vezes você ficou obstinado para fazer as coisas. E a obstinação pode te destruir. O que é a obstinação? A obstinação é você colocar na sua cabeça que você tem que ser daquele jeito. Não precisa daquele jeito. É melhor ser persistente do que ser obstinado. Tem gente que é obstinada e insistente. Não vai conseguir. A pessoa obstinada, ela é intempestiva, ela fica fazendo coisa fora de tempo. Ela é insistente, ela é chata. Agora o persistente não, ele não consegue ir por aqui, ele dá a volta. Ele vai caçando um buraco. Mas na hora que eu ouvi essa palavra, eu estou te explicando. É como se eu tivesse curado uma obstinação dentro de mim. E hoje, fazendo a conta, com 300 mil de hoje, que diferença faz 300 mil? Zero. Mas nessa época ele levava 1 década para fazer isso. 1 década. Quando aquilo é liberado do meu coração, a palavra entrou, a minha mente liberou, eu falei, então nós vamos casar. Não tinha 300. Sabe o que aconteceu? O alvo era 300. 300 mil. Quando a gente foi casar, a gente juntou 10 mil e casou com 10 mil. Aquilo foi tão forte para mim porque
algumas decisões que você tem que tomar na vida, você fica esperando um gatilho acontecer. E não tem que esperar esse gatilho. Você precisa fazer sem alcançar esse negócio. Por quê? Você precisa de ir amadurecendo, você pensar diferente, senão você não consegue chegar nesse lugar. A sua mente não vai conseguir avançar se você não chegar nesse lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Tem um negócio que chama bônus do percurso. Fala assim, bônus do percurso. O que é o bônus do percurso? Eu estou fazendo coisas e essa coisa que eu estou fazendo, ela vai fazer com que eu amadureça e me olhe diferente. Só que o bônus do percurso só vem para quem está no percurso. Eu nunca vi milagre pegar ninguém na cama, tipo assim, milagre da ré. Bônus pegar alguém que está parado. Nunca vi essas coisas serem desse jeito. Elas pegam as pessoas no caminho. E aqui, como o dia hoje é sobre confronto, eu quero que você anote o driver mental. Todo mundo está assistindo vai escrever assim, ó, confronto versus afronta. O que é confronto? O que é afronta? Confronto gera edificação de alguém. Tem 3 partes numa discussão: a pessoa que está falando, seu interlocutor e alguém que está assistindo, ou alguém que vai ficar sabendo. Então sempre tem 3 pessoas numa discussão. Às vezes não tem discussão sozinho, isso não existe. Se eu estou discutindo com a pessoa, tá eu e ela. Para ser confronto, eu tenho que crescer com esse debate, ou a pessoa tem que crescer, ou um terceiro tem que ser edificado. Então fala com a boquinha assim, ó. Confronto gera edificação. O que significa isso? Todo confronto, se eu vou confrontar uma pessoa, eu tenho que crescer ou ela, alguém está vendo. Agora tem um negócio que você não pode usar nem com cachorro. Afronta. Afronta é aquele negócio que eu uso para diminuir alguém. É aquele negócio que é para realçar minha insegurança. É aquele negócio que eu uso para aparecer para o outro. Quem cresceu com isso? Ninguém. Não use. A afronta gera humilhação. Confronto gera crescimento. Em outras palavras, a afronta gera diminuição de relacionamento e o confronto gera aumento de alta eficácia, de relacionamento, de perspectiva de vida. Então o que eu tenho que fazer na vida? Eu preciso confrontar suas ideologias, confrontar suas ideias. Quando eu falo suas, é você confrontando a si mesmo. Sabe o que acontece? Não é sobre comprar ou vender, é sobre entender preço e valor, que é outro código. Anota aí, preço e valor. Esse exemplo pode ser longe da sua realidade hoje, mas amanhã não vai ser não. Mas eu não quero helicóptero. Eu também não queria nada disso. Queria Ferrari, queria Rolex, queria nada. Não queria morar em casa de milhões. Nunca quis isso. Isso pra mim é coisa de bobo. Quem tá falando? O papo de 18 anos de idade. Hoje é normal? Aqui tá o detalhe. Não é sobre o tanto de dinheiro que você vai ter. É o tanto de dinheiro que você suporta. E para suportar dinheiro tem que ser com a mente. E o confronto é sobre alargar uma mente. Tem gente que põe um alargador de orelha, tem gente que põe um alargador em tudo. Você tem que colocar um alargador no cérebro. Como é que faz para ter um alargador no cérebro? Com crenças, instalando crenças, testando crenças, validando crenças, ou reprovando as crenças. É aí que está o detalhe. O detalhe da pessoa que tem escassez, ela não entende nada do que está acontecendo. E às vezes suas emoções estão desconectadas até agora por causa disso. Fala assim, ó, a partir de hoje, eu vou confrontar crenças antigas. Tá bom, onde que estão essas crenças? Crenças estão em relação ao dinheiro, em relação a relacionamento, em relação a religião. Estou dentro do MEDP, parei para vir falar com vocês. É o seguinte, eu estou o dia inteiro saculejando vários cérebros, centenas de cérebros balançando para soltar as crenças. E a pessoa tenta segurar. A pessoa tenta segurar a crença dela de todo jeito. Por quê? Porque ela ouviu 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, 5000 vezes. Crença não é fato. Fala com a boquinha assim, ó. Crença não é fato. Então o que você tem que fazer? Você precisa aprender que crença não é fato. Ou seja, não se apaixone pela crença, moço, mas dê tudo para ver se vira fato. Se não virar, tchau. Se não virar, desconecta. Qual que é o problema nosso? A gente gasta uma vida inteira com um monte de crença que a gente nem sabe se funciona. Eu nunca esqueço da história de uma crença, de uma família. Um dia o marido pergunta pra mulher, mas por que você corta a canela do frango aí de pôr no tabuleiro aí, na forma? Ah, não sei, minha mãe fazia isso. Aí ele indignado liga pra mãe, mas, ô sogra, por que você faz isso? Também não sei, minha mãe que fazia. Ainda bem que a vozinha estava viva. Vozinha, porque você fazia? É porque quando a gente tinha aqueles fornos Lair menorzinho, não cabia o frango. E nós vai lá e corta o frango por causa disso. Tá bom? Tá bom. Eu vejo o outro cortando o frango, não importa, não pergunto, continuo cortando o frango. Os fornos vai crescendo e o frango continua cortando. Porque ninguém fez pergunta.
Quando você testa a crença, você vai ver que alguém está diminuindo o frango por causa da incapacidade do forno dela há 30, 40, 50 anos atrás. Não é sobre a realidade. Isso se chama assim, realidade passada. Não é mais realidade isso. Tem a verdade passada, a realidade passada. Isso já passou. Só que você não questionou, aquilo vira um fato para você de graça e nunca passou de crença. Vocês estão entendendo ou não? A forma que você se vê é crença. A forma que você se relaciona com Deus, a maioria de vocês ainda é crença. A forma que vocês se relacionam com dinheiro, crença absurda. Não tem como ficar rico com essa crença. Não tem como você explodir na vida com crença errada sobre riqueza. Nosso povo é um povo que não contempla a riqueza, pelo contrário, repudia a riqueza. E ai daquele que conseguir chegar, é repudiado junto. Anota um código aí, chama crença versus fato. O que é crença versus fato? Inclusive, isso aqui é uma aula. Vocês que querem o resumo aí da aula, tem como colocar o resumo para todo mundo ver aí? Crença versus fato. Qual que é a minha paixão? Minha paixão é por fatos. Aqui tem uma coisa que você tem que tomar cuidado. Quando você ouvir uma pessoa igual eu falando, e é um fato na minha vida, olha que loucura, na sua ainda não é. Você tem que construir. Fala assim, os fatos precisam ser construídos. Então você já entendeu o rolê. Então vamos lá, continuando. Fala assim, crença versus fato. O que é crença versus fato? Crença é acreditar, certo? Ainda não é um fato. Fato precisa que a crença seja colocada em prática e seja trazido à existência. Para ter o fato, eu preciso de micro resultados. O que você vai anotar? Micro resultados. Você precisa daquele 1 segundinho de coragem. Você não precisa de 2 segundos. 1 segundo você já se joga. Qual que é o problema da coragem? Eu estou falando do fundo da minha alma, tá? Escuta esse aqui que vai mexer com a maioria de vocês. Eu não lembro nenhuma vez de ter tido coragem de fazer alguma coisa. Nenhuma. Depois que eu entendi o que é a coragem, eu nunca lembro. Não tem uma vez que eu falei, eu só estou me sentindo corajoso. 100% das vezes eu estou tremendo para fazer uma coisa que eu não dou conta. Então o que é a coragem? A coragem é o dia que você chega no resultado e as pessoas falam para você, você é corajoso, hein? Esse negócio você só vai ouvir depois do resultado. Mas sempre do jeito que eu começo a fazer um negócio, eu sempre tô, Marcelo, você não... Poxa, mano, você é um cara incrível. Eu sou crível, dá pra crer, não sei o que eu faço, qualquer um dá conta de fazer. E incrível não dá pra crer, incrível tá longe. Eu tô te falando, tem como fazer. Você precisa de acreditar e começar. Quando você acha que é incrível, o que vai fazer? Você não vai fazer. Você está num dia hoje que você vai ficar marcado, chama o confronto. Tem um negócio que eu vou te ensinar hoje, que se você aprender agora, você já começa a prosperar antes da meia-noite. Só que todo mundo fica assim, o dinheiro chega aonde? Gente, vamos aprender o que é prosperar? Prosperar é romper, não é grana. Grana é troca de energia. Quando eu carrego um campo de energia, eu troco por algo. Aquele algo vira pecúnia, dinheiro. E eu uso dinheiro para quê? Dinheiro não é nada a não ser mais uma energia para trocar por outra coisa que eu quero. Porque se as pessoas quisessem todos os meus talentos, eu poderia chegar em qualquer loja, encostar um cabo e falar, pega meu talento. Olha que louco, é assim que funcionaria. Sabe o que é? Eu sou bom para dar aula. Então pega meu cabo aqui, 1 hora de aula, eu vou trocar 1 hora de aula nesse laptop. Seria assim a troca, mas não é. Eu preciso de criar um contexto, dar 1 hora de aula para alguém me paga, eu pego o dinheiro, vou na loja e compro o que quero. Ou seja, o dinheiro é energia de troca. Vocês sabem disso ou não? Isso tudo por quê? Porque é emocional o dinheiro. Eu preciso de achar quem está interessado, trocar quem está interessado e depois eu troco com outro para fazer. Dinheiro emocional. O confronto emocional. Agora eu vou te ensinar uma coisa que você prospera até o final do dia. Presta atenção. Antes de entender isso, eu quero que você entenda isso aqui, Se o dinheiro é emocional, o que eu preciso entender? Eu preciso de colocar a minha cabeça no lugar e não me curvar para ele. Eu preciso entender como é que é o jogo do dinheiro. Tem um triângulo, aqui está o dinheiro. Aqui está o milho. Um cara planta milho, o outro planta café. Eu vendo o café, pego o dinheiro. Uso o dinheiro, compro o milho. O cara do milho não quer comprar café.
Ele quer o quê? O dinheiro. Então o dinheiro, fala com a boquinha, é energia de troca. Fala de novo, dinheiro é energia de troca. Então vamos lá. Você tem 1 hora e tipo 180 horas, o empregador compra 180 horas e fala, quanto que custa? 1.500 a partir de janeiro, salário mínimo. Então toma 1.500 na mão e você me dá 180 horas de trabalho. Fechou? Fico pensando, eu já fui CLT, não faz sentido isso aqui, hoje não. Vou explicar por quê. Se você pegar qualquer processo de compra e venda e confrontar a si mesmo, qualquer coisa, de água no sinaleira, com paçoca, você faz esse dinheiro em 10 dias.